Amém? A gente estamos tendo certos cuidados para que nós possamos nos manter bem em Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos ao vivo também para as pessoas que nos acompanham pela internet. Muitos irmãos aqui pedindo para compartilhar, para que eles possam também acompanhar. Amém? Nós optamos por fazer o nosso culto, manter o nosso culto nesse tempo, e quero honrar a Deus, louvar a Deus por você que está aqui participando em fé. Amém? Nós, a partir de quinta, vamos para o online, ok? Os de quintas ficarão online, mas domingo que vem estamos aqui. Amém? Então, quinta-feira a gente vai optar por online, vai ter o culto, mesmo horário. A gente vai estar aqui na minha salinha com o Damares, vamos fazer um louvorzinho, voz e violão, com o Dani, família. E a gente vai levar uma palavra de esperança quinta-feira, então já está avisado que a gente vai estar online pela página da igreja e também pelo meu perfil no Facebook, porque eu sempre amplio para a sala de vídeo. Amém? O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração desde semana passada, quando começou a se tornar tão forte, né, a questão da pandemia e tudo mais. E uma das palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração, inclusive nós falamos disso no vídeo que nós fizemos sobre o que vem depois do Covid, né? O que vai vir depois do Covid-19. Quantos assistiram esse vídeo? Está lá no YouTube, compartilha, assiste, porque estava falando antes da gente começar o culto com o Thaís, que o que vem depois é pior do que o vírus. Primeiro porque nós não estamos preparados, ou não estávamos preparados para um tempo como esse. Nem a igreja, nem as nações. Então, o reflexo na economia, o reflexo no emocional das pessoas vai ser muito grande. E aí o que o Espírito Santo colocou no meu coração é justamente o que eu quero pregar nessa manhã, que é uma mensagem que tem a ver, nós vamos interromper hoje o nosso ciclo, nós estamos pregando sobre maturidade, e nós vamos interromper a nossa série de ministrações sobre maturidade para pregar uma palavra que não seja só para a gente, amém? Mas que seja para a igreja no Brasil e que seja também para as pessoas do Brasil que vão assistir essa mensagem. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo de número 36. Atos 13, 36. As pessoas que estiverem online, abre aí na sua sala de vídeo, compartilha essa mensagem, vai abençoar muitas pessoas e com certeza vai abrir os nossos olhos para esse tempo. Que tempo estamos vivendo? Um dos maiores desafios proféticos da igreja é entender o tempo. Porque quando você entende os tempos, você percebe o que o Eterno espera de nós. Vou repetir. Quando você percebe o tempo e o que está acontecendo, você entende o que o Eterno, que Deus, nosso Pai, espera de nós. O que Deus espera de nós, igreja, nesse momento agora? O que Deus espera? Só que a igreja fique dentro de casa, recuada, evitando a pandemia? Será que essa é a ordem suprema divina e que a gente deve obedecer isso e não fazer mais nada? O que será que Deus espera de nós como igreja nesse momento? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Quero que você abra aí Atos 13, 36, quem encontrou diz amém. Diz assim: porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Esse texto está queimando no meu coração desde que começou tudo isso. E eu quero falar hoje sobre como nós podemos servir a Deus na nossa geração. Amém? Nós nascemos no tempo certo, na estação certa, na hora certa. Tem gente que diz assim: eu queria ter nascido no tempo de Davi, no tempo de Elias, no tempo de... Não, esse é o nosso tempo, amém? Esses homens tiveram na geração deles a oportunidade
de servir a Deus de maneira excelente e abraçaram isso, e muitos deles entraram na galeria dos heróis da fé, porque serviram a Deus na sua geração da maneira que Deus esperava. Tem uma versão desse texto que diz assim: e serviu Davi ao propósito de Deus na sua geração. E minha pergunta é: qual é o propósito de Deus para mim e para você na nossa geração? Qual é o propósito de Deus para nós? E essa pergunta, ela abre um leque para muitas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja, por mais que nós não tenhamos uma concepção exata do que é a igreja, ainda muitas pessoas desse tempo estão confundindo igreja com prédio. Muitos pastores estão desesperados porque estão dizendo: vamos fechar a igreja. Não, a igreja não fecha. O que fecha é o local onde a gente se reúne. A igreja, se ela é igreja de verdade, ela vai funcionar normalmente dentro da sua funcionalidade de igreja, seja na casa, seja debaixo do viaduto, debaixo do pé de manga, onde quer que seja. Mas está havendo um desespero muito grande por parte de alguns pastores: vai fechar a igreja, vai fechar a igreja. Não vai fechar a igreja. A igreja só fecha quando ela é apenas um prédio, mas o entendimento de Jesus não é esse. E aí uma coisa muito importante a se entender é: o que a igreja tem de diferente das demais pessoas? Aí quando eu falo igreja, eu não estou falando de estrutura, estou falando você que faz parte da igreja. O que nós somos diferentes das demais pessoas? E aí isso é algo que eu acredito que a gente precisa entender nesse tempo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, a igreja, somos os representantes de Jesus nesse tempo. Somos os representantes de Jesus. Quem disse isso? Ele mesmo, em Mateus capítulo 16, quando ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus falou algo interessante para a igreja. Jesus disse assim: eu dou a ti, a igreja, as chaves do reino. Nós temos as chaves. E essas chaves estão nas nossas mãos. O grande problema é o que a gente vai fazer nessa geração com as chaves que recebemos. O que a gente vai fazer? Então nós estamos vivendo dias proféticos. Esses dias que nós estamos vivendo são exatamente dias proféticos. Eles foram profetizados tanto por Jesus, Mateus capítulo 24, como pelos profetas que vieram, sejam os profetas Daniel, Ezequiel, que eram profetas apocalípticos, dizendo que chegariam dias na terra em que haveria um caos instalado. Chegou os dias. Começou. Eu não acredito que o Covid-19 seja ainda o pior dos piores. Tenho essa certeza no meu coração de que ainda é princípio de dores, irmãos. De que ainda tem muita coisa pior por vir. E a grande pergunta é, uma pergunta que não quer calar, né? Eu notei aqui algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus está irado com a humanidade? Deus está castigando a terra? Essa tem sido uma afirmação profética da nossa geração. E se você for analisar a história de Deus com a humanidade, você vai perceber que na história de Deus com a humanidade, sempre houve tempos como esse, sempre. Em alguns tempos, sim, havia juízo de Deus estabelecido para trazer correção, para trazer arrependimento e tudo mais. Mas o que eu creio no meu coração nesse momento é que Deus espera da igreja um posicionamento melhor. Em que aspecto? Deus espera que a igreja se posicione mais com misericórdia do que com juízo. Porque o juízo que vem por meio das pragas, por meio das pandemias, dos terremotos, dos tsunamis que vem acontecendo já desde a década passada, todos esses juízos que têm acontecido até agora, eles têm um único propósito. Deus não quer destruir o homem. Nunca foi a ideia de Deus. Depois do dilúvio, quando Deus destruiu a terra com águas, Ele colocou um arco nos céus, garantindo que não seria a intenção dele mais destruir o homem. Então a ideia de Deus nesse tempo não é destruir o homem, a ideia de Deus é trazer o homem ao arrependimento. E como a única linguagem que o ser humano respeita é a linguagem do sofrimento e da dor, você quando está normal é um, você quando está sofrendo é outra pessoa. Agora a gente está vendo vídeos de locais
prédios inteiros, as pessoas saindo na janela e cantando. Quem é crente e quem não é crente está cantando porque ele vive, posso crer, no amanhã. A gente está vendo as pessoas saindo na porta das janelas para receber a oração. A gente está vendo um medo instalado, mas Deus não está querendo que as pessoas sintam medo do que está acontecendo. A primeira coisa que Deus quer é que haja quebrantamento nos corações. E aí, para entender isso, a gente precisa entender algo que eu quero ler com vocês, que está em Atos capítulo 3, versículo 19. Se você quiser me acompanhar, eu vou ler para a gente adiantar. 3:19, Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que a presença do Senhor venha com tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que foi prometido, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, olha só o que diz, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Uma das frases que mais tem sido ditas agora é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas sabe o que esse texto aqui diz? Esse texto, ele contraria essa afirmação de maneira tão certeira que a gente fala: Jesus está voltando. Eu sempre digo que a volta de Cristo ela é relativa a vários fatores. Quem morreu, Jesus já voltou para você. Mas aqui esse texto está dizendo que antes de Jesus voltar, ou para que Jesus volte, é necessário que aconteça uma restauração em algumas áreas. Aqui a Bíblia diz que vai acontecer uma restauração em todas as coisas. E se você pegar o princípio da restauração, lá em Malaquias capítulo 5, o último livro da Bíblia, né, eu quero ler esse texto também com vocês, Malaquias, você vai entender que tipo de restauração Deus quer trazer antes. Malaquias capítulo 4, perdão, o versículo que é o número 5 e 6, eis que eu mesmo enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias procurará fazer com que os corações dos pais se convertam aos filhos, e o coração dos filhos se converta aos pais. Do contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Esse texto, ele está dizendo algo muito importante. Ele está dizendo que antes do Senhor Jesus voltar, Deus vai trazer um tempo de restauração. E esse tempo de restauração, ele vai acontecer por meio do que deve primeiro ser restaurado. Assim, pensando, o que você acha que primeiro de tudo tem que ser restaurado? E aí a resposta é o temor do Senhor. A primeira coisa a ser restaurada tem que ser o quê? O temor do Senhor. O mundo perdeu o temor. Temor e medo são duas coisas muito diferentes. As pessoas estão com medo, não com temor de Deus. Estão com medo de quê? De morrer, de perder alguém. Estão com medo de quê? De ficar pobre. Estão com medo de quê? De ir para o inferno, de faltar comida na mesa. Estão com medo de quê? De ficar doente. Essa não é a ideia de Deus. Então a primeira restauração que tem que acontecer, Deus precisa restaurar o temor no coração do ser humano. Porque por falta de temor, hoje se zomba de Jesus no carnaval e todo mundo dá risada. Por falta de temor, se zomba de Jesus em movimentos promíscuos e todo mundo dá risada, inclusive crentes. Inclusive crentes. Então a primeira coisa que o Senhor está restaurando, e Ele vai restaurar antes que Jesus volte, Ele vai restaurar o temor. Temor ao Senhor. O que é o temor? Respeito, reverência. Aquele que é todo poderoso, soberano, continua sendo e sempre será. Antes de mim, depois de mim, eu vou morrer.
Ele continua sendo Deus. Antes de eu nascer, Ele é Deus. Então o temor de Deus é a primeira coisa. Mas seguido do temor de Deus, o texto diz que Deus vai restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso fala de restauração familiar. Quando Israel começou a negligenciar o descanso da terra, Israel deveria trabalhar durante 6 anos, e durante 1 ano a terra deveria descansar, que era o ano sabático da terra. Israel negligenciou isso por mais de 10 anos, e Deus enviando os seus profetas e dizendo assim: olha, eu vou trazer um tempo de cativeiro, vocês precisam se arrepender e voltar a ter o descanso sabático da terra. E Israel negligenciou. Foi quando veio o cativeiro de Babilônia, que durou 70 anos, 10 tempos de 7. Não adiantava orar nesses 70 anos para Deus interromper o cativeiro, Ele não ia interromper. Não adiantava se arrepender agora no cativeiro, porque Deus não iria mudar o cativeiro. Deus disse que era um tempo de 70 anos, e foi o tempo de 70 anos exatos. E tudo por um motivo: o povo tinha perdido o temor e não estava obedecendo ao que se deve obedecer. Muitos profetas de Deus legítimos têm visto esse tempo agora como um tempo em que Deus estabeleceu como um tempo sabático para as famílias. Agora vão ficar em casa mesmo sem querer. Agora vão ficar em casa em cativeiro. Vão ficar em casa como? Em cativeiro. O que é ficar em casa em cativeiro? É estar debaixo de uma ordem e ter que obedecê-la. Ter que obedecer essa ordem. E as pessoas estão vivendo isso. O que eu tenho orado? Eu tenho orado para que esse tempo das famílias reunidas não seja um tempo apenas de entretenimento, de assistir Netflix, de ficar vendo filme. Sabe por quê? Porque esse tempo vai revelar algumas coisas. Uma delas é que as pessoas às vezes não se suportam e não se amam como dizem que se amam, porque elas não conseguem conviver tanto tempo juntas. Então esse tempo é um tempo para nós orarmos para que haja uma restauração, acima de tudo. Tá bom aqui o áudio aqui, Rai? Tá bom o áudio aqui. Aqui está saindo normal, no meu. Para que haja um tempo de restauração na família. E Deus, Ele quer trazer esse tempo de restauração, primeiro, do entendimento de família, da verdadeira família estabelecida por Deus, da maneira que Deus estabeleceu. E nós estamos vendo esse tempo hoje de reclusão, na oportunidade da igreja voltar ao seu início. Então não é uma restauração só para a família, é uma restauração para a igreja também, amém? A igreja não começou em templos, a igreja começou em casas. Então é uma restauração para a igreja também. É uma restauração do entendimento do que realmente tem valor e do que não tem valor, que é supérfluo. É uma restauração desse entendimento. Mas existe algo muito importante que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero falar. Existem 2 visões para o fim dos tempos. Sempre Deus trabalhou com 2 perspectivas: bênção e maldição. Lá no tinha 2 árvores, tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus sempre trabalhou com 2 perspectivas, amém? E existem 2 perspectivas para esses tempos, para esses dias que nós estamos vivendo. A primeira delas, a perspectiva catastrófica, que é aquela em que as pessoas acreditam que agora, você está achando que está ruim, vai piorar. Então aí surgem os profetas do terror, do caos, que são aqueles profetas de que agora Deus vai matar, agora Deus vai fazer. E é interessante que os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizavam juízo, eles profetizavam chorando, porque eles sentiam a dor do coração de Deus. Então vai haver toda essa visão catastrófica de que o terremoto vem, de que agora já chegou a gafanhotos lá em Morro de São Paulo. Ontem me mandaram o vídeo, várias pessoas me mandando: olha, os gafanhotos já chegaram no Brasil, estavam lá, a gente falou disso aqui no intensivo de libertação.
das pragas e essa visão catastrófica. Então vamos... E uma coisa que é muito interessante, queridos, eu já li o livro de Apocalipse mais de 10 vezes. Sabe o que mais me chama a atenção no livro de Apocalipse? É que depois de todas as trombetas tocarem, é que depois de todos os juízos acontecerem, ainda haverá ímpios que não se arrependerão. Por um motivo muito simples. Deus não quer que ninguém seja atraído a Ele pelo medo. Deus não quer que ninguém seja atraído a Ele pelo terror. Deus quer que sejamos atraídos a Ele pelo amor, pela cruz, pelo sacrifício de Jesus. Quando o Filho do Homem for levantado, Ele atrairá a todos, foi o que Jesus disse. Mas existem duas visões: a visão catastrófica, que diz que será um tempo de pragas piores, e não é mentira, é verdade, amém? Mas eu quero crer na outra parte da moeda, né? No outro lado da moeda. Existem duas visões para esse tempo: a visão catastrófica, mas Deus também tem uma visão diferente. Que visão é essa? Será um tempo de arrependimento em massa nas nações e no Brasil. Se eu ficar focado só na catástrofe, se eu ficar focado só na crise, se eu ficar focado só no caos, eu vou esquecer qual é o meu papel na minha geração. E Deus levantou você nesse tempo, nessa geração, para ser a resposta dele para as pessoas, para a humanidade. Isso é o mais importante. Somos a resposta de Deus para essa humanidade, que não tem esperança, que não tem fé. Não só isso, se levantarão os maiores hereges que você já viu agora, aproveitadores do caos, que se aproveitarão da fé das pessoas, mesmo nesses dias de crise. Mas também se levantarão os profetas mais usados, os Elias dessa geração se levantarão, e serão sinalizadores do amor e de serviço à humanidade. Eu quero ser o Elias da minha geração. Os Elias dessa geração precisam se levantar, porque Deus quer trazer ajuste, alinhamento à terra. E quem é a unção que traz isso? A unção que estava sobre Elias. Diz que todo vale será erguido e todo monte será aplainado, como se estivesse Deus dizendo: vai haver um nivelamento e a vontade de Deus virá. Então Deus vai levantar muitos homens nesse momento para confrontar o pecado, sim, mas confrontar o pecado com a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Não é confrontar o pecado colocando o ser humano como totalmente descartável para Deus, porque essa nunca foi a ideia. Por isso ele enviou Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Dias nós precisamos nos levantar como igreja, como um canal de esperança. Eu estava viajando e não estava muito em Salvador. Ontem aí eu cheguei de viagem, nós remarcamos o nosso intensivo sobre ouvir a voz de Deus. Fiquei em casa o dia inteiro, viemos para aqui para a igreja. E ontem à noite eu saí, não tinha saído ainda em Salvador. Saí ontem para ir no mercado com o Davi. E saí assim, né? Orando para perceber o que está acontecendo na cidade. Eu não sei se o baiano é muito sossegado, mas nos lugares que eu fui eu não vi terror não. As pessoas estavam lá comprando, eu contei nos dedos as que estavam de máscara. Eu fui conferir as prateleiras para ver se tinha álcool gel, tinha. E o preço? Não estava caro não. O dono do mercado que eu fui, falando nos alto-falantes: nossos preços não irão subir, vão continuar os mesmos durante todo o tempo da pandemia. Falei: cara, nobre esse cara aí. Mas eu comecei a perceber que a maior ideia de Satanás no tempo do caos é levantar vozes de influência, presta atenção, vozes de influência para gerar terrorismo psicológico. Quanto mais influência a pessoa tem, mais
poder de influência, mais poder de impressionar as pessoas e de influenciar ela tem. Uma coisa é um pastor anônimo falando, outra coisa é um pastor desses aí famosos falando. A guerra agora contra o pastor Silas Malafaia, que ele disse: não vou fechar a igreja, e teve que vir uma ordem judicial para fechar. Ele disse: se vier a ordem judicial, eu fecho, interrompo as reuniões. Só que ele recebeu a ordem judicial e disse assim: a ordem judicial me proíbe de fazer culto, mas não me proíbe de deixar a igreja aberta. Não vou ter mais culto, mas a igreja está aberta. Quem quiser vir receber oração, vem receber oração, porque a igreja está aberta. E aí o pessoal está dizendo: é louco, está fazendo isso porque quer dinheiro. Irmãos, o cara tem patrocinadores do Brasil inteiro. Eu conheço o patrocinador dele, de R$1 milhão. Então é um cara que não precisa manter a igreja aberta para entrada não. Ele tem contas, o povo dele é um povo acostumado a fazer depósito, a fazer transferência. Só que é um cara que resolveu manter a linha de fé dele. Conversando com o meu pastor, ele disse assim: vou fechar porque o prefeito mandou a lei. Disse que só pode fazer culto com 30 pessoas. Eu até estou pensando em fazer culto de 30 e 30. Mas fazer culto de 30 e 30 numa igreja que tem quase 1000, ele disse: o povo vai fazer fila na frente, não vai adiantar nada. Então eu vou fazer online. Mas eu falei aqui para os pastores na nossa reunião do livro O Intercessor, o Norman Grumby, um homem de Deus. Na época da peste negra, ele manteve a igreja aberta e começou a cuidar dos doentes dentro do templo. Ninguém que cuidou dos doentes adoeceu, e todos que foram socorridos no templo sobreviveram, todos, porque Deus honra a fé das pessoas. Agora tem pastores que dizem: não, a gente tem que ser prudente e coisa e tal. Eu concordo, tem os dois lados aí. Tem aqueles que dizem assim: vamos fechar e vamos continuar fazendo culto online. Beleza, funciona do mesmo jeito, até porque a igreja não depende do local para funcionar. Mas o que nós estamos vendo hoje é que até os posicionamentos pastorais estão sendo motivo para briga. Isso, aí é que está o erro. Aí é que está o erro. É quando a gente entra numa briga que Deus não mandou. E a estratégia maior de Satanás em um tempo de guerra como esse é nos distrair com aquilo que não vai produzir nada. Então, enquanto muitos estão perdendo tempo brigando, eu estou me colocando à disposição da minha geração. Eu quero servir a minha geração. Liguei para alguns dos irmãos que estão doentes da nossa igreja e disse assim: vou visitar você, viu? Quero impor as mãos em você. Orei por uma pessoa que disse assim: tenho certeza que estou com coronavírus e não quiseram fazer o teste. Não estou conseguindo respirar direito, estou com febre, estou cansando, dor de cabeça. Eu disse: vou orar por você. Não, pastor, não precisa nem colocar a mão. Não, vou colocar a mão em você. Coloquei a mão, orei. 2 dias depois ela me mandou um WhatsApp assim: ó, estou boazinha. Fui no médico lá novamente. O médico disse que nem gripada mais eu estava. Eu tenho fé para fazer isso, mas não vou exigir que todo mundo faça isso. Eu tenho fé para orar por pessoa em qualquer circunstância, mas não vou exigir que as pessoas façam isso. Mas eu estou ansiando por ver os milagres de cura de pessoas com o coronavírus. Vai ter cura pela medicina? Vai, mas eu quero ver milagre. Por isso eu estou orando por um tempo de milagres. Estou orando para que Deus levante uma geração que libere milagres. Milagres. Não que eu duvide do poder da medicina, pelo contrário, estou orando para que a solução venha, e creio no meu coração, falei isso na gravação que eu fiz, que até o final de abril já está resolvido esse problema. Por que eu creio? Porque eu ouvi notícia? Não, eu falei isso antes da notícia sair. Eu creio porque abril é um mês profético para a igreja, é um mês profético para Israel. Foi um mês que o Senhor Jesus morreu pela nossa redenção. Foi um mês que Israel saiu do cativeiro. Foi o mês que as pragas cessaram. É o mês que virá a redenção sobre o Brasil. A grande pergunta é: o que vai ficar depois de tudo que acontecer? Esse é o que me preocupa. O que virá depois?
o tanto de pessoas que a gente vai ter que cuidar, porque o tanto de pessoas que vai desenvolver agora toque, transtorno compulsivo, obsessivo, né? De limpar tudo, tanto de pessoa que vai desenvolver síndrome do pânico, irmão. Sabe por quê? Porque estão dando ouvidos à mídia, e a mídia tem insistido em dizer que a situação só vai piorar, e nós precisamos nos manter na linha daquilo que o Senhor tem. Eu tenho segurado algo no meu coração e tenho dito: eu e você, nós somos mensageiros de boas novas. Deixa as notícias ruins para os ímpios. Então vão surgir os profetas do caos, vão surgir aqueles que vão trazer terror sobre as pessoas, que vão amedrontar as pessoas, que vão dizer. E se você for olhar, queridos, é um tempo onde Deus está trazendo algo sobre as nações que não existia, porque os países estão começando a se respeitar, porque um está precisando do outro nesse momento. E esse tempo vai trazer muitas mentiras, né? Você vai ouvir muitas mentiras. Porque agora a cura só vem com chip. Quem já leu isso na internet? Já saiu essa. Foi descoberto que a cura só vai vir para quem colocar um chip na mão. Mentira, fake news. Fake news. Porque agora é isso e aquilo. Olha, não fique ouvindo as vozes mentirosas. Esse é um tempo para ouvir Deus, para se colocar em oração e ouvir a voz de Deus, e ser instrumento para a nossa geração, servir a nossa geração como Davi serviu a dele. Deus está buscando uma igreja que sirva a sua geração. Será um tempo de muita fome e escassez em muitos lugares. Talvez no Brasil a gente não sinta isso. O Brasil é um país muito próspero. Talvez para a gente não vai faltar comida, talvez para a gente não vai faltar. Esse desespero frenético que as pessoas estão enfrentando é totalmente desnecessário. Já é comprovado pelo Ministério da Agricultura e outros que o Brasil tem suprimento para a gente ficar 10 anos sem qualquer crise. O Brasil tem, a China não. O Brasil tem, os Estados Unidos não. O Brasil tem, o continente africano não. Então, para a gente brasileiro, as terras continuam produzindo. Sabe o que está acontecendo nas feiras, nos mercados? Então é perdendo comida. Os pescadores, passei lá na Pituba, ali na parte dos pescadores, essa semana, estava briga para comprar peixe. O povo brigando para comprar peixe. Então o Brasil é um país próspero. Talvez o Brasil não enfrente isso aqui que eu estou falando, mas será um tempo de muita fome, mas vai se cumprir o que está escrito também em Amós 8:11, que diz assim: eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei fome sobre toda a terra. Não simplesmente fome por comida, nem sede por água, mas fome e sede de se ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Chegou os dias. Porque chegou os dias, então Deus precisa de vozes que liberem esse pão, porque a humanidade vai começar a correr atrás do pão da palavra. É incrível, eu tenho assistido alguns vídeos de pessoas que nem são cristãs e convocando gente para orar. Vamos orar, meu povo, vamos orar. Porque a única linguagem que o ser humano respeita é a linguagem do sofrimento. Mas além disso, existe um clamor no coração de Deus. E o clamor no coração de Deus não é para destruir a humanidade não, irmãos. O clamor no coração de Deus é para que o homem se volte para o seu Criador. Esse continua sendo o clamor do coração de Deus. E a pergunta é: o que é que nós vamos fazer como igreja? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aí tentando descobrir o que está por vir? Não. Vamos nos colocar na posição de uma igreja que serve a nossa geração, principalmente os nossos irmãos domésticos na fé.
Porque talvez tem irmãos da nossa igreja, né, que nesses dias não terão entradas financeiras. Todas as pessoas que trabalham com salão de cabeleireiro, pessoas que estava conversando com Tita quando o dia que eu encontrei ela, todos os clientes cancelaram. Pessoas que trabalham com qualquer tipo de serviço ao público, as pessoas não estão indo. E eu espero que nós venhamos atentar para isso, né? Nós vamos enfrentar dificuldades? Vamos, isso é fato. Mas a dificuldade, ela pode servir para nos unir ou para revelar o quão ruim nós somos uns para com os outros. E nós precisamos agora ficar atento à dor do próximo. Que eu estava conversando com algumas pessoas dizendo assim, a gente está tão preocupado, né, com a nossa casa, com a nossa família, e uma coisa muito importante, né? Eu já estou de luto desde que começou as mortes lá na China. Meu coração está de luto. O luto não deve começar quando a minha família é alcançada, porque quando você pensa assim, você revela que você não faz parte da humanidade, você é egoísta, você só pensa em você mesmo. Mas eu já estou de luto, meu coração já está triste por tantas pessoas que foram ceifadas. Ontem a Itália bateu o recorde de morte num dia, mais de 800 pessoas num dia morreram. Nós não conhecemos ninguém, né? Tem alguns amigos meus que já testaram positivo, alguns até pastores, para corona, pediram oração, estou orando por eles, e dizendo, irmão, fica na fé, porque primeiro, para nós que temos Cristo, morte não é prejuízo. Para mim, a morte não seria um prejuízo. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer, meu irmão, é lucro, é ganho. Não tenho medo de morrer, nunca tive. Depois que entreguei a minha vida com Jesus, eu nunca tive medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Mas o meu temor no coração e a minha dor no coração não é pelas pessoas que morreram apenas, é por aqueles que estão morrendo sem conhecer Jesus de verdade. Então o meu coração está em luto pela humanidade. O meu coração está em luto por aqueles que já se foram, e as famílias que perderam muitos seus entes queridos e que não tiveram nem a oportunidade de expressar isso num velório, porque não está sendo permitido. Não está sendo. O risco ainda, né? Estava conversando ontem com Davi, ele me falando que o grande problema está sendo que, dependendo da localidade do país, o vírus ele entra em mutação. Então, por exemplo, tem lugares em que as pessoas estão contaminadas e não aparecem sintomas, mas elas transmitem. Então nós estamos vivendo um tempo novo para o Brasil, um tempo novo para a igreja, mas nós estamos vivendo um tempo novo, e todo tempo novo traz uma nova oportunidade, e Deus está dando uma nova oportunidade para nós, igreja. Que oportunidade é essa, queridos? A oportunidade de servir a nossa geração, porque nós precisamos nos colocar nessa posição, servir a nossa geração, respeitar os limites estabelecidos por aqueles que sentem que precisam, mas acima de qualquer coisa, é um tempo para nós orarmos. A igreja precisa voltar à oração, e vai acontecer, está acontecendo um movimento de oração mundial, e esse movimento de oração, ele vai trazer resposta, porque se o incenso sobe, uma hora ele desce, e vai descer em forma de avivamento. Antes da vinda de Jesus acontecerá o último e grande avivamento, e esse último e grande avivamento vai tocar as nações da terra, e eu não tenho dúvida de que o Brasil será um celeiro que vai liberar muitos missionários, que vai liberar muitas pessoas, mas que também vai ser um agente de transformação poderoso. O papel do Brasil nesse cenário tão importante no mundo vai ser de restauração, e nós estamos vivendo esses dias. Deus vai restaurar famílias, Deus vai restaurar lares, Deus vai restaurar cidades inteiras.
E nós precisamos entender esse tempo como igreja. Por que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe para esse tempo? E eu não tenho dúvida, Ele espera algo de mim nesse tempo. Ele espera algo de você nesse tempo. E Ele não espera apenas que a gente fique nas nossas casas trancados, com medo do vírus, não. Temos que ter prudência, temos que ter higiene, temos que cuidar principalmente da imunidade, mas eu quero ser canal de Deus para nesse tempo levar fé, esperança e ser agente de milagres nesses dias. Ser agente de milagres. Se nós cremos assim, Deus vai mudar não somente o quadro do Brasil, mas o quadro de muitas nações serão mudados. Estamos vivendo dias que a gente só ouvia em filmes, não é assim? A gente via em filmes e achava que era, via as pessoas falar que absurdo, que absurdo. A gente está percebendo que não é um absurdo tão grande quanto a gente imaginava. É que realmente existe uma guerra sendo travada. E essa guerra está sendo travada com um único propósito: que Deus seja colocado como culpado de tudo. Já vi pessoas falando isso. Desacreditado, porque essa é a ideia satânica. Mas a ideia divina é trazer um tempo de arrependimento para as nações. E nós estamos aqui com a oportunidade de sermos os Elias da nossa geração. Que se levantem os Elias de Deus, aqueles que vão ser voz proféticas nessa geração. E nós seremos esses que vão profetizar, que vão trazer o reino de Deus nesse tempo de caos. Nós seremos instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Você crê nisso? Esse é o meu pensamento. Queremos servir a Deus na nossa geração como Davi serviu. Não servir a igreja, servir a Deus e servir a nossa geração. Servir a sua própria igreja é fácil. A pastora Adriana mandou um vídeo no grupo muito interessante daquele irmão falando das dificuldades que a igreja vai enfrentar agora, principalmente as igrejas pequenas, sem recursos. Então vai ser um tempo, irmãos, que a gente não tem ainda, não dá para prever ainda o que vem depois. Como estaremos daqui a um mês? Não estou falando em gravidade do vírus, porque eu acredito que até o final do mês vai tudo se solucionar. Mas o que vai ficar de herança para as pessoas que perderam seus entes queridos, para aqueles que perderam seus bens, para aqueles que perderam empresas. Como é que nós, igreja, vamos nos colocar nesse momento? E aí onde nós entramos como aqueles que vão servir a sua geração, trazendo esperança, profetizando recomeço e um novo tempo sobre o Brasil. É o início de uma década, não é por acaso que está acontecendo isso. Essa década será a década mais marcante da igreja. Será a década onde Deus vai colocar realmente o fogo dele para purificar a sua igreja. E nós estamos sendo testados. Espero que sejamos aprovados. Amém? Espero que sejamos aprovados, que não sejamos reprovados. Que usemos a nossa boca nesse tempo para profetizar a vida, que usemos as nossas mãos para liberar a cura, e que usemos a nossa influência para animar pessoas, não para desanimar, não para abater, não para gerar medo, mas para restaurar o temor do Senhor. Deus vai restaurar o temor nas nações, e o mundo entenderá que Ele reina sob qualquer circunstância. Amém? Vamos orar? Quero que você fique de pé. Nós já oramos no começo, mas vamos orar novamente. Tem algumas pessoas que estão assistindo online. Então você que está em casa assistindo, você que quer orar conosco, queremos orar pelas famílias, queremos orar por proteção. Queremos orar por um tempo de milagres. A minha oração é essa: eu quero uma estação de milagres. Amém? Então se tem alguém que está nos assistindo que você já está doente, com alguma enfermidade, já está com febre, sentindo qualquer tipo de... Vamos orar agora. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus vai fazer milagres agora. Creio que Jesus vai curar pessoas agora. Pessoas que estão assistindo, pessoas que vão assistir, pessoas que estão aqui. Nós vamos orar agora, nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos usar a autoridade do Teu nome. A Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E na autoridade do Teu nome agora nós queremos orar, liberando um tempo de milagres nesse momento. Visita agora os lares, envia os Teus anjos agora sobre as casas, sobre as famílias,
Quero orar nesse momento, Pai, por todas as pessoas que nos pediram oração. Nesse momento, Senhor Jesus, quero orar pela vida de Frederico, esse garoto de 3 anos, que foi diagnosticado com corona. Envia agora os teus anjos até ele agora, toca ele. Repreendemos agora toda ação de morte, em nome de Jesus. Assim como Jesus foi instrumento para liberar saúde, assim como Pedro chegou na casa de Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu digo para ti, Frederico, Jesus Cristo te dá saúde. Oramos pela vida de Geisa nessa hora, pela vida de Dalton, de Sofia, de todos aqueles que estão com qualquer sintoma de gripe, de dor, qualquer sintoma de falta de ar. Nós queremos agora liberar a palavra de cura, assim como o Senhor enviou a palavra sobre os ossos, e ossos não têm ouvido, mas eles obedeceram e eles se juntaram. Nós liberamos a palavra agora sobre o corpo físico, declarando agora que haja cura, que o Senhor toque, que o poder de Jesus, o mesmo poder que entrou lá e ressuscitou o corpo morto de Cristo, o poder do Espírito Santo, entre agora nas casas, nos lares. Toque agora em nome de Jesus e traga cura em nome de Jesus. Oramos por proteção. O sangue de Jesus está sobre essa casa, o sangue de Jesus está sobre essa vida. Declaramos, Pai, que sobre nossa casa, sobre nossas famílias não haverá nenhum mal, nenhum tipo de praga. Declaramos, Pai, que haverá um tempo de milagres e restauração. Oramos e declaramos que haverá um tempo de restituição para aqueles que tiveram perdas. Nós oramos agora chamando a existência dos milagres, no nome de Jesus. Liberamos agora a palavra de milagre. Toca no corpo doente agora, Pai, com teu poder. Toca agora e traz cura, em nome de Jesus. Toca no sistema respiratório agora, toca em toda a circulação sanguínea, aonde existe qualquer ação de um vírus, ou de simplesmente uma gripe, que haja agora o poder do nome de Jesus, que está acima de qualquer vírus, acima de qualquer doença, de qualquer enfermidade, e na autoridade deste nome, liberamos a palavra de cura, liberamos a palavra de proteção, que essa pessoa se restaure, que a sua saúde seja totalmente restaurada, em nome de Jesus. Pai, levanta nesse tempo uma igreja que serve a sua geração. Toca o coração dos pastores do Brasil, para que eles possam usar os recursos que muitos acumularam para servir a sua geração. Meu Deus, que o Senhor possa trazer um tempo de restauração do temor do Senhor na nação. Um tempo, Senhor, onde nós veremos a nação voltar-se para Ti. Nós profetizamos um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento. Não serão apenas pessoas cantando nas portas das suas casas, serão famílias sendo restauradas ao Evangelho, serão filhos que voltarão, aqueles que estão afastados regressarão à casa, regressarão ao teu altar, à Tua presença. Será um tempo, Senhor, de restauração do temor do Teu nome, e nós Te honramos, Pai, porque sabemos que Tu és bom em todo o tempo. Em dias como esse Tu és bom, em dias como esse o Senhor se revela, e em dias como esse nós queremos Te glorificar, porque sabemos que o Senhor continua no trono, reinando e soberano sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém? Pode sentar. Você é agente de milagres, amém? Deus vai te usar nesse tempo como voz profética e como agente de milagres.